Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem e já peço, se você está assistindo pelo canal Direto aos Fatos, aperta aqui na setinha de baixo e vai para o meu novo canal que eu estou tentando monetizar por lá. E claro, o link de baixo do meu canal é do curso do PH Vox sobre Sawalinski. Então eu já vou aproveitar a presença do Ivan para a gente falar rapidinho sobre isso para que você compre pelo meu link. E por quê? Porque pelo meu link você não vai ter somente o curso do Saul Alinsky por R$ 39,90. Você vai ter o curso, todos os cursos da plataforma, tipo, livre para você, né, Ivan? Isso mesmo. E ao comprar aqui pelo link, você está dando uma mão para essa guerreira aí que está do meu lado, a Camila Ábido, né? Então, vamos lá colaborar, pessoal. Você está ajudando o PH Vox, está ajudando a Camila e está levando uma gama de cursos. Tem curso sobre os Estados Unidos e o Partido das Sombras, que virou livro. Olha só. Você tem cursos sobre as cruzadas, Israel, tem um curso sobre revolução e contra-revolução com o senhor Sepúlveda. Então tem uma gama completa aí para você maratonar. Sai da Netflix e vem para o PH Vox Cursos. Aí, tá vendo? Essa eu inventei agora, Camila. Muito bom, parabéns, adorei Obrigado. o slogan. A gente pode começar a usar, saia da Netflix e venha para o PH Cursos, PH Vox Isso. Cursos. Ivan, em primeiro lugar, muito obrigada, porque a gente está cheio de coisa aqui para discutir, e eu acho que o tema principal é o Afeganistão, com os Sim. soldados que foram assassinados na quinta-feira. Como é que está essa situação? Por que que o Biden não fez nada? Ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Inclusive, morreu até criança nessa brincadeira. Como é que está a situação? Continua muito grave, né, Camila? E quando você não tem um plano, é isso que acontece. Então, na quinta-feira, perdão, a gente teve aí dois homens bomba se explodindo ali nos entornos do aeroporto, onde estão aquelas pessoas. O último número oficial que eu vi fala-se já em mais de 170 mortes. 194, se não me engano, foi o último número que eu vi. Desses 194, 13 soldados, ou enfim, parte ali, não é, do corpo militar americano estão entre as vítimas. Um deles, se não me engano, é médico. Então, 12 soldados e um médico acabaram sendo vítima de um ataque que o Talibã está dizendo que não foi ele, e remanescentes do Estado Islâmico estão clamando para eles a autoria deste atentado. Tá tudo muito estranho. A gente sabe que o que sobrou do ISIS ali não conversa muito com o Talibã, isso é notório, mas a facilidade que eles tiveram para fazer esse ataque é muito grande. Antes da gente entrar ao vivo aqui, Camila, eu estava conferindo algumas informações. Um dos homens bomba chegou a apenas 5 metros da onde estavam os americanos. Então, ele teve uma facilidade muito grande para conquistar ali, digamos, o objetivo dele, que era se explodir e levar o maior número de pessoas possível com ele. Então, na quinta-feira de manhã, isso aí também vai pesar na conta do senhor Biden. A Austrália, o Reino Unido e o Serviço de Inteligência americanos já tinham feito um relatório dizendo: olha, tem uma ameaça de bomba muito grande, um ataque a bomba muito grande no aeroporto. Não durou 12 horas da publicação do relatório até a primeira bomba explodir. Então o relatório acabou se confirmando verídico. De novo, Camila, a gente vai poder se aprofundar aqui no programa de hoje, mas o Biden é uma pessoa que está com sérios problemas físicos. Relatos que saem da Casa Branca é de que ele dorme depois do almoço, que ele precisa repousar, etc. Bom, as coisas estão acontecendo ao redor dele e ele não tem aquele pique, sabe, de que muitas vezes você, sendo um líder do mundo livre, como eles chamam o presidente dos Estados Unidos, você precisa ter. Só para fazer uma pequena comparação, Camila, com exceção dos dias de Natal, o Donald Trump, em todos os dias, ele aparecia para trabalhar às 9 da manhã. Ele não ficou trabalhando 4 anos assim, num pique praticamente sem folga. Então, isso só mostra mais uma comparação com o Biden, mas isso a gente vai aprofundar depois. O fato é que a gente tem um número muito grande de vítimas,
pode ser que nos próximos dias esse número seja atualizado, mais de 200 feridos, realmente foi um estrago. E só para explicar para o pessoal, mas assim, e o ISIS? O Trump disse que tinha acabado com o ISIS e tudo mais. A gente precisa entender, e Camila, me cobre isso no programa da semana que vem, que é uma coisa que eu tenho que estudar. Mas basicamente o que acontece? Se junta 5 muçulmanos lá e dizem, ó, aqui é um Estado Islâmico, então eles se auto-intitulam Estado Islâmico. Ou seja, aquele grupo que o Trump aniquilou lá no Iraque, na Síria, tem uma variante dele ali no Afeganistão, mas não é o mesmo, tá? Mas, pessoal, aqui eu tenho que ter a responsabilidade com vocês de trazer a informação correta. Eu vou me aprofundar mais e na semana que vem, qualquer coisa, a gente atualiza vocês. Combinado, Camila? Combinadíssimo, Ivan. A tropa americana saiu e deixou armas, certo? Deixaram todo o armamento ali, brinquem, Talibã, Só que eles também deixaram os computadores. E agora o Talibã está em posse dos computadores, eu vou botar aqui na tela, o Talibã está em posse dos computadores deixados para trás na embaixada americana. Agora o Talibã tem acesso ao cadastro das pessoas que trabalharam para os americanos nos últimos 20 anos, tudo catalogado com nomes e endereços. O fiasco americano não tem fim. Ivan, a única coisa que me vem na minha cabeça é que seja proposital um absurdo desse, porque ninguém é imbecil o suficiente. Como é que você explica isso? Camila, deixa eu fazer uma atualização dessa notícia que está correta, não tem problema, pode deixar ali na tela se quiser, mas por dever, né, a gente tem um compromisso aqui sempre de buscar a verdade. O Talibã, sim, está em posse de vários computadores e também, nos últimos anos, Camila, os americanos usavam aquelas maquininhas de recolher impressão digital. Até aquilo ali está em posse do Talibã. Só que não são os computadores que estavam na embaixada. Depois que eu dei essa notícia, eu continuei fazendo a pesquisa e os Estados Unidos tinham uma rede por todo o Afeganistão, né? Então, só essa informação que eu preciso corrigir, não eram os computadores que estavam na embaixada, mas sim nas bases espalhados pelo país. O que, infelizmente, eu adoraria dizer, ó, cancela essa notícia, não, eu dei uma barrigada, sei lá, estava errado, mas o que não exclui esse acesso do Talibã ao nome, endereço dessas pessoas. Tragédia pouco é bobagem. Na sexta-feira de manhã, um jornalista muito corajoso aqui do Reino Unido, do jornal The Times, ele mesmo conseguiu acesso a documentos que estão hoje com o Talibã na embaixada britânica, porque o pessoal saiu correndo da embaixada, inclusive tinha lista de nomes de pessoas e tudo ali. Pessoal, a Camila já volta, tá? Nomes com as pessoas, com endereço no chão. E quando ele estava ali na embaixada, fazendo essas fotos, a embaixada já abandonada, o Talibã estava ali. Então, o Talibã confiscou a máquina fotográfica dele, mas ele, de alguma maneira, conseguiu fazer a reportagem. Ou seja, o fiasco aí, nesse caso, também se estende ao Reino Unido. É uma condenação, muitas vezes, dessas pessoas que, enfim, tiveram aí a sua identidade revelada ao grupo Talibã, ou terão, enfim, e serão considerados como traidores aí da causa do Talibã, não é? Olha eu aqui de volta, Ivan. Ivan, mas a gente ainda tem que falar mais um pouquinho de Afeganistão. Por que, Ivan? A Mariam Monsef, a ministra canadense para a Mulher e Igualdade de Gênero, referiu-se ao Talibã como nossos irmãos e fez um apelo para que parem a violência no Afeganistão. Como ninguém pensou nisso antes? Como, Ivan, ninguém pensou nisso antes? Nos explique. Pô, Camila, né? Os Estados Unidos gastam trilhões de dólares ali em diplomacia e ninguém pensou em ir lá dizer para o Talibã parem com a violência. Bom, a primeira notícia que a gente tem nessa notícia é que o Canadá, eu descobri isso semana passada, que o Canadá tem um ministro especial para a relação de gênero e mulheres, né? Então aí você vê como é que a agenda globalista tá avançando, né?
E ela, na sua doce inocência do verão canadense, achou que levantando ali uma hashtag para Talibã, ou hashtag Talibã tamo junto, alguma coisa assim, eles pudessem parar, então, a violência. Isso mostra, Camila, como as pessoas no mundo ocidental ocupam cargos importantes, quer queira, quer não, ela é o ministro de Estado ali do Canadá, né? E não tem a mínima noção de como são as coisas ali no Oriente Médio e de como se trata com quem leva o Islã a ferro e fogo, sabe? Eu posso entender um garoto de 16, 17 anos, que nasceu depois dos eventos do dia 11 de setembro, que não viu aquilo que a minha geração, pelo menos, viu lá atrás. Aí se diz, bom, é um adolescente que está aprendendo, né? Enfim, mas uma pessoa que ocupa um cargo importante dentro de uma administração tem que saber que o Talibã não tem essa de ir lá, pare, eles dão risada. É que nem aquela jornalista, antes ainda do Talibã tomar o poder, uma jornalista foi lá e colocou, se vocês tomarem o poder, vai ter mulher nos cargos importantes, não sei o quê. Eles começam a dar risada e mandam ela desligar a câmera, e ela fica perdida ali, sabe? Não se tem esse diálogo com esse pessoal, ainda mais que eles têm um acordo com a China, eles não dependem do Ocidente praticamente para nada mais. A verdade é essa. Então, não, nesse mundo, assim, Camila, sem me estender muito, o pessoal colorido, né, essa esquerda revolucionária, cabelo roxo, etc., eles têm essa visão de mundo que com o diálogo, que com uma pomba e cantando Imagine vai resolver o problema, sabe? Vamos fazer uma passeata, vamos não sei o quê. Não é assim. Você chega lá, eles levam um tiro na cabeça, não vê nem de onde que veio a bala. Eles não querem diálogo. E mais, pessoas que têm essa mentalidade são aquelas que são mais odiadas ainda pelo Talibã, por grupos como o Talibã. Porque é nessas pessoas que o Talibã identifica uma ameaça para aquilo que eles entendem como cultura no mundo, como visão de mundo, não é? Então, às vezes, o pessoal, a esquerda mais caviar aí do Brasil fica atônita. Nossa, é verdade que eu ouvi dizer que eles jogam gays do terceiro andar. Não, é mentira, eles jogam do 10º andar, tá? Não é do terceiro. Então, assim, é a visão de uma pessoa que está num cargo importante. Dizer, não, eu vi, agora não sei se é fake ou não, Camila, passou muito aí também nas redes, o pessoal do Partido Verde com uma faixa na Paulista, acho, dizendo que iam falar com o Talibã, não sei o quê. A Dilma também, alguns anos atrás, queria um diálogo com o Estado Islâmico, né? Então, assim, são pessoas que perderam o mínimo de conexão com a realidade, pior, não tem a mínima noção de como funciona o Oriente Médio, Camilo. Inclusive, Ivan, os Estados Unidos, é que eu estava procurando aqui o post para colocar na tela. Foi só eu falar que eu achei. Os Estados Unidos gastaram 787 milhões de dólares em programas de apoio à igualdade de gênero no Afeganistão. Valeu do que isso daí? Por quê? Isso daí veio da cabeça perturbada do Bill Gates? Pode também, mas é dinheiro americano que está ali, tá? Através da CIA que esse dinheiro chegou lá, dinheiro do pagador de imposto americano. Eu tenho o link, Camila, tá? Da fonte oficial lá nos Estados Unidos, se você quiser eu te passo, mas alguém teve a brilhante ideia, falou, não, vamos exportar a nossa revolução cultural aqui, e é por isso que o curso do Saul Alice é importante, pra você entender como que você tem políticos que investem esse dinheiro lá no Afeganistão com igualdade de gênero e tudo mais. Então, Camila, é um dinheiro jogado no lixo, porque tem um detalhe que ninguém está falando, e eu agradeço a você por me dar essa oportunidade. O Talibã está passando como o malvado da história, tá? Vamos deixar o Talibã de lado um segundo. A população afegã, ela também é islâmica. Essa história de igualdade de gênero, mesmo para o afegão médio, não desce muito na cabeça. Aqui em Londres, eu caminho, meu trabalho eu caminho muito, e volta e meia eu passo por alguns muçulmanos. O homem está sempre à frente da mulher, porque dentro da regra deles lá, o homem está na frente, o homem abre a porta primeiro, entra, fecha a porta, se a mulher estiver para trás, e mais,
Se você, às vezes o menino começa a caminhar, né, tem 3, 4 anos de idade, um menino, ele vai estar sempre andando na frente da mãe, porque a mulher tem que estar sempre atrás, ele já não tem. Então, assim, mesmo pro afegão médio, você chegar lá e dizer, meu amigo, acabou, tá? Tá, a gente está trazendo bastante dinheiro aqui, mas tudo isso que te ensinaram acabou. Não é fácil de explicar, sabe? Eles estão tentando dar um passo, assim, muito. Nada impossível, mas muito complicado. Então, você imagina outras tentativas que eles não tentaram ali de embutir essa visão dessa esquerda ocidental lá no Oriente Médio. Você quer um outro exemplo, Camila? Em janeiro, o Joe Biden mandou um pacote econômico para o Congresso que está para ser aprovado pelo Senado agora em setembro, e nele está lá 6 milhões de dólares para o Paquistão ajudar nas operações, as trans que querem. Eu não entendo muito, eu vou falar besteira aqui, porque é um assunto que eu não domino, mas praticamente você tem o homem que quer ser mulher, aí tem que fazer uma operação. Bom, o pagador de imposto americano vai ajudar a patrocinar essa operação no Paquistão. Isso que o pacote econômico é de recuperação da economia dos Estados Unidos. É por isso que a gente gasta horas e horas aqui falando, pessoal. Se a gente está preocupado é com a revolução, eles querem levar a revolução ao maior número de países possível. E a mesma coisa, é inconceptível dentro da visão de mundo que um paquistanês médio tem que alguém pague para um homem virar uma mulher, você está entendendo? É o absurdo. Então, esse dinheiro, no caso aí, Camila, se os Estados Unidos tivessem pego esse montante e queimado, pelo menos teria gerado calor no inverno, teria mais utilidade. Esse dinheiro foi assim, de tantos outros que a gente vai descobrir agora, foi literalmente jogado no lixo de uma maneira impressionante. Inclusive, Ivan, o Boris Johnson, né, do Reino Unido, e o grupo do G7 vão implorar a Joe Biden para atrasar a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, em meio a temores que os voos de misericórdia sejam interrompidos em 48 horas. Embora Joe Biden, nesta noite, no caso foi no dia 22 de agosto, tenha recusado a se comprometer com uma extensão. Por que eles vão implorar? Qual foi o contexto, Ivan? Já está resolvido essa questão? Não, tudo isso virou contra o Joe Biden e resultou nos ataques. O que a gente tem aí, Camila, é que os outros países do G6, no caso, né, 7, sem os Estados Unidos sobram 6, e países da OTAN, não entendem como que o Joe Biden cedeu tão rápido assim ao Talibã. A discussão que a gente tem dentro do Reino Unido, dentro do parlamento britânico, inclusive, é de que não se entende o porquê ceder tão rápido, tão fácil, sem negociação alguma. Então, como você está trazendo nesse tweet, o Talibã falou, até o dia 31 de agosto vocês podem usar o aeroporto, depois eu preciso do aeroporto. Tá, eu estou aqui exemplificando. O que o Talibã quer é que os soldados americanos saiam do solo afegão o quanto antes. Você vai ficar algum civil americano para trás, problema do Joe Biden. Então, eles colocaram essa data limite, do dia 31 de agosto. E o Joe Biden falou, ok. Então, os outros países foram lá dizer, ô Biden, peraí, mas você está cedendo tão fácil assim para o Talibã? Como assim? E quer queira, quer não, a palavra implorar, ela vem porque era um apelo. Eles conseguiram, com muito custo, marcar uma reunião com o Joe Biden, que não estava acontecendo, tudo aquilo, enfim. Olha, eu não quero falar, mas eu acho que eu e o Paulo Henrique juntos temos mais horas de cobertura do Afeganistão, somado com as horas que eu venho aqui, Camila, do que o Joe Biden sentado na escrivaninha para resolver o problema. Então, com muito custo, eles conseguiram essa reunião e a ideia era o quê? Biden, o que está precisando para a gente estender a nossa presença ali e evacuar todo mundo com segurança? É mais aviões? É mais soldados? A gente vai mandar. O Joe Biden não aceitou, pelo contrário, ele disse que tinha um acordo, uma passagem ali com o Talibã, e essa passagem era o quê? O cidadão americano chegar com o passaporte ali no aeroporto e não teria nenhum problema para acessar a entrada do aeroporto.
O problema é que a gente não sabe aonde que esses americanos estão atrás da linha do Talibã ali no aeroporto. Eles tentaram uma tentativa desesperada de buscar, isso foi na quarta e na quinta, sair com helicópteros procurando americanos pela cidade de Cabul, só que o helicóptero é um alvo muito fácil, então tiveram que abortar esse plano. E o Talibã é que está conduzindo quem entra, quem sai do aeroporto, e também o horário, e, enfim, a data limite é na terça-feira, meia-noite. Na sexta-feira, devido ao que aconteceu, aqueles ataques, né, da quinta-feira, o Reino Unido falou, ó, não tem mais jeito, a gente não está conseguindo dialogar com os americanos e nem com o Talibã. Então, a maioria dos países encerrou as atividades ali, recolheu os militares já na sexta-feira. E o nome do voo Misericórdia, porque é o voo, assim, da última esperança para muitos, né? Você imagina aqueles tradutores e pessoas que trabalharam para os americanos, e agora o Talibã está com o nome deles. Isso é uma condenação à morte, né? Porque as pessoas não pensam só nos tradutores, Camila, mas nas bases você tem cozinha, você tem banheiro, você tem refeitório, você tem dormitório, e eram contratados, então, ali os afegãos para fazerem o trabalho de limpeza, enfim, manutenção, aquela coisa toda. Essas pessoas é que estão na linha de frente agora do Talibã, Camila. Ivan, eu vi também que você fez uma crítica ao Barack Obama. Você disse o seguinte: você destacou Biden, fomos ao Afeganistão capturar o Osama Bin Laden. Essa era a missão. Então, por que o senhor Barack Obama, que teve 5 anos e meio entre a morte do Osama e o fim do mandato, não retirou as tropas americanas antes? Por que você fez essa crítica? Camila, porque realmente, de fato, a missão americana no Afeganistão era essa: Tá. aniquilar a Al-Qaeda e eliminar o Osama Bin Laden. Que detalhe, nem no Afeganistão estava. Quando pegar. Eu já tô até duvidando disso, viu, Camila? O pessoal que me conhece sabe que eu não gosto muito de embarcar em teoria da conspiração, mas eu já não coloco mais a mão no fogo que pegaram o Osama Bin Laden, porque diante dos fatos que a gente Uhum. está vendo aí fica difícil. E era a administração Obama. Eu não vi corpo, eu não vi uma foto, nada foi divulgado do Osama, absolutamente nada. Disseram que pegaram ele de madrugada, que ele se jogou na frente do. Colocou ele tinha 2, 3 esposas, jogou as esposas na frente dele antes, não sei o quê. Pegaram ele num prédio, levaram de helicóptero no meio do oceano e executaram. Por que não levaram ele para Guantánamo? Bom, de qualquer maneira, a missão, então, oficial foi cumprida com a morte do Osama. Então, a missão teria sido completada ali em maio de 2011. Agora, o senhor Obama não começou essa retirada. Será que o fato das eleições de 2012 e aí os patrocinadores que vendem, né, as grandes fábricas de armas terem pressionado o Obama para manter as tropas ali, de consequência vendendo munição, etc., pode ter pesado na decisão do Obama? Primeiro ponto. Segundo, em setembro de 2012 nós tivemos os trágicos eventos da embaixada americana em Benghazi, na Líbia, perdão. Teria a administração Obama se assustado e dito vamos esperar um pouco para não repetir o que aconteceu na Líbia? Pode ser um ponto. Mas a verdade é que a administração Obama foi aquela que de fato cumpriu ali a missão oficialmente e não terminou a missão. A missão continuou sem um objetivo normal. Tanto é que um objetivo específico. Tanto é que o Donald Trump passou a campanha dele de 2016 inteira dizendo, gente, a gente foi lá para matar o Osama e acabar com a Al-Qaeda. Ponto. O que a gente está fazendo lá ainda? Vamos sair do Afeganistão. E, de fato, nos 4 anos de administração Trump, o contingente militar americano foi diminuindo de maneira que sobraram ali 2, 3 mil soldados, que foi quando aconteceu o acordo com o Talibã, que estava tudo certo para tirar eles, e o Talibã não faria uma contraofensiva contra as forças afegãs. Então, Camila, assim, a velha mídia já descartou o Biden, já colocou como a pior operação da história, etc., e eu concordo. Mas quem de fato deveria ter iniciado o trabalho era o senhor Barack Obama.
Você lembra daquela brincadeira da batata quente rodando assim quando a gente era criança, Camila? Pois é, o Obama, ele tava com a batata quente na mão e ele falou, bom, a Hillary vai assumir, porque o plano era a Hillary, né, em 2016, e eu vou jogar essa batata quente na mão da Hillary. A batata caiu na mão do Trump, só que o Trump soube esfriar ela e administrar ela. Só que aí teve que passar para o Biden. O Biden deixou ela cair na mão, cair no chão. Acho que esse exemplo da batata quente ficou bem didático. Ficou claro, ficou didático, ficou dinâmico, ficou bem claro. Inclusive, Ivan, já está rolando até, tipo, infiltrados, né? Pessoas que não são refugiadas, que querem se infiltrar em outros países para fazer o caos. Um suspeito na lista de observação de exclusão aérea do Reino Unido chegou no Afeganistão, à Grã-Bretanha, depois de receber permissão para embarcar em um voo de evacuação no aeroporto de Cabul. O indivíduo, que é considerado uma ameaça ao Reino Unido, foi detido no desembarque e já está preso. Mas fica o alerta: a Grécia também construiu muros. Putin falou: aqui não vai entrar, meu bem. Eu dou o dinheiro para vocês, junto com a China, mas na Rússia, querido, você não entra. Como é que está essa situação? Como é que eles estão fazendo essa filtragem de pessoas? A Hungria foi o primeiro país a dizer que não receberia refugiados também. Camila, o que acontece? O caos que, né, a gente teve ali por 10 dias no aeroporto gerou aquela situação de assim, ou tá aí, vai, enquanto o avião não encher, vai entrando, tá? Não, eles podem tentar dizer que fizeram algum cadastro lá em Cabul, mas as imagens mostram que não tinha a mínima condição de fazer um cadastro. Então era assim, vai entrando. Então, nos aeroportos de destino, é que, peraí, não sai já do avião, quem é você, etc. E pelo menos o Reino Unido fez uma certa triagem das pessoas que vieram, mas não é muito, acho que foi 3 ou 4 aviões que vieram para cá, mas uma pessoa mal intencionada já serve para fazer um estrago, né? Olha o que esse homem-bomba fez lá no aeroporto de Cabul. Então, eles fazem essa triagem na origem. No caso desses cidadão aí, ele voltou para o Afeganistão. Mas vai ser muito difícil a gente afirmar que não tenha nenhum infiltrado. Inclusive, olha que ponto que a gente chegou. Na quinta-feira, o Talibã falou para os americanos: olha, muito provavelmente vocês estão embarcando infiltrados do Estado Islâmico aí, fiquem sabendo, a gente não tem nada a ver com isso. É óbvio que aquela zona, me desculpa aqui, mas aquela zona que está ali na pista do aeroporto, os americanos não pensaram muito nisso. O plano agora é o quê? Parece que os americanos vão receber algo. O país que mais vai receber é os Estados Unidos, porque o que os países da OTAN estão dizendo é o seguinte: vocês que fizeram essa bagunça lá, vocês que resolvam. Então vai ficar 200 não sei aonde, 300 não sei aonde. O prefeito de Londres, que é muçulmano, obviamente, está fazendo uma campanha para receber alguns aqui, mas a maioria, fala assim 50 mil, viu? Vão para os Estados Unidos. O problema é que essa gente daqui a pouco vai ter até direito a voto. Mas, enfim, eu acho que muita gente ali precisa, assim, de um refúgio, mas tem que ser organizado. O plano A, falar em plano na administração Biden é meio, soa estranho, mas aparentemente o plano A é deixar essas pessoas em bases militares. Como que eles vão fazer isso? Como é que vai ser a logística? Militar de um lado, criança do outro? Eu não sei. Mas a intenção inicial é essa. Agora, realmente, o alerta foi emitido, inclusive pelo Talibã. Olha que ponto que a gente chegou. Ivan, por falar em que ponto a gente chegou, a Kamala Harris deve estar achando essa história muito engraçada, né? Porque ela riu quando ela foi questionada sobre a tragédia no Afeganistão. Não é a primeira vez que a risada de Harris veio na hora errada. A vice-presidente tem uma longa história de rir quando confrontada com perguntas difíceis. O que esperar de uma vice-presidente que ri quando é confrontada com questões seríssimas, na qual o mundo todo está em alerta, menos ela, que nem foi resolver o problema da fronteira
do Texas com o México, e tem ali crianças vivendo em galpões sem qualquer tipo de estrutura, sofrendo todo tipo de violência. Como que os Estados Unidos lidou com a Kamala Harris, dando risada da pergunta da repórter, que perguntou o seguinte: qual é a sua resposta aos relatórios dos americanos, disse uma repórter, enquanto Harris se preparava para embarcar para Singapura. Camila, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora é o seguinte: você está vendo a velha mídia, CBS, ABC News, CNN e por aí vai, essa sopinha de letras aí, atacando muito o Joe Biden, concordo, mas preservando a Kamala Harris e também preservando o secretário de Estado Antony Blinken. Antony Blinken, que a gente dá para dizer que é o homem da Hillary e do Obama nessa administração. Bom, está cada vez mais evidente que existe ali um trabalho. Assim, é aquela coisa, as pessoas não se conversam, mas pelo olhar elas se entendem. Olha, se for preciso a gente descartar o Biden a qualquer momento aqui, a gente descarta, mas vamos salvar o plano B. O plano B, nesse caso, é a Kamala. E sim, ela tem um histórico de rir, de desviar das perguntas. Ela agora, como vice-presidente, ela não poderia, mas ela continua fazendo. E caso ela venha assumir a presidência dos Estados Unidos da América, ela não vai mais poder fazer isso. E nós teremos um golpe dentro do golpe da velha mídia. Porque, neste momento, a velha mídia americana deveria estar cobrando a administração como um todo. Eu vou dar um exemplo. Em 1986, nós tivemos ali um caso parecido, que a administração Reagan teve que negociar com terroristas no Irã. E, na época, vazou muito perto da eleição de 88 do George Bush, que era o vice do Reagan. E a velha mídia caiu em cima do George Bush. Falou: você era vice dele, você sabia que ele estava negociando com terrorista no Irã? Né? Então, nesse momento aqui, a mesma cobrança que é feita em cima do Joe Biden deveria ter sido feita também em cima da Kamala e do Antony Blinken, coisa que não está acontecendo. Camila, tá muito fácil de fazer essa análise. Eles estão tentando descarregar o Biden. Se amanhã depois o Biden renunciar ou algum processo de impeachment ir para frente, eles estão tentando preservar o plano B, que é a Kamala Harris. Ivan, eu vou pegar aqui uma thread que você fez que eu achei muito interessante, que você resumiu os primeiros 8 meses de governo do Biden. Bom saber que alguém leu essa thread. Eu leio tudo que você posta. Olha aí. Ele completamente sem coordenação, né? Caindo ao subir no avião. Inflação dos Estados Unidos a mais alta em 13 anos, pois os preços subiram 5%. As crianças do campo de imigrantes dos Estados Unidos se sentem como estivessem numa prisão. Isso, na época da reportagem da BBC, tinha só 2.000 crianças. Hoje a gente já conta com 5, né, Ivan? 50 mil. Com 50, não é nem 5, 50. 50 Isso mil. A gente já conta com 50. Esta matéria foi dos primeiros 8 meses. Afeganistão, as imagens falam por si só. O pessoal aqui se amontoando para conseguir se salvar. O aumento recorde da criminalidade no país. O aumento de homicídios continua nas principais cidades dos Estados Unidos. A que você excluiu, né? Teve uma que eu tive que excluir porque continha um erro de português. E aí, para o pessoal não pegar no meu pé, eu excluí. Mas é a perda de confiança da velha mídia. E eu escrevi perca. Então é a perda da confiança da velha mídia, que eu também tenho um print ali da CNN dizendo que a administração Biden vai de mal a pior. O filho envolvido em escândalos, né? Acho que é o terceiro ou quarto computador que essa bênção perde com vídeos absurdamente comprometedores. Vergonha internacional com o parlamento britânico, que deve aprovar uma mensagem de desonra pela primeira vez na história a um presidente americano que recebeu tal homenagem. O parlamento considera Joe Biden desprezo, quando traduz, né, do Google, fica desprezo pelas suas ações no Afeganistão. Mais vergonha internacional. A Grã-Bretanha perde a paciência com o Sleep Joy.
Tony Blair classifica Biden como imbecil pela decisão trágica, perigosa e desnecessária de deixar o Afeganistão em meio a alegações de que Boris comentou que estaríamos melhor com Trump. Ele não mentiu. Questionamento sobre seu estado de saúde. Especialistas questionam a saúde mental de Joe Biden depois que ele confunde fatos sobre o seu filho durante a entrevista, levantam questões sobre demência. Reparem que eu uso a matéria da velha mídia, em que sua maioria esmagadora apoiou Joe Biden em 2022. Inclusive, Ivan, eu vi um vídeo no seu Twitter dele assumindo que ele responde aos jornalistas de acordo com instrução. Mandaram responder primeiro do cara da CNN. Não importa se o cara chegou primeiro ou ele chegou em último. Ele vai ser o primeiro. Me diga, seu panorama. Camila, essa passagem que você trouxe foi na quinta-feira à noite. E digamos que você está aqui comigo e tem mais, sei lá, 8 jornalistas aqui na minha frente, né? O que ele faz é o seguinte, ele pega o papelzinho, olha, bom, a primeira pessoa que eu fui instruído a responder é a Camila. Onde você está? Ah, tá aí, Camila, então é você. É um ato falho da parte dele, na minha opinião, porque ele, então, ali admite o que muita gente está falando nos bastidores, que ele está evitando o confronto com os jornalistas para que as pessoas não peguem essas gafes dele e de consequência esse problema de saúde que ele venha a ter, não é? Então a pergunta que eu fiz logo em seguida foi o seguinte: tudo bem, Biden, você foi orientado, agora eu quero saber por quem você foi orientado, não é? E na thread a gente traz então um panorama aí. Veja bem, o normal seria fazer um trabalho desse com 1 ano de administração, que não é o caso. A gente já tem aí material nos primeiros... Na verdade, são 7 meses, viu? Porque como ele tomou posse, né, dia 21 de janeiro, então é um pouco menos aí de 8 meses, quando eu fiz a thread. E você viu quantas notícias péssimas, e eu ressalto, tá vindo da velha mídia. Então não é o Ivan blogueiro, o youtuber, sei lá, dê o adjetivo que você quiser, que tá colocando isso ali. Eu fiz questão de pegar Forbes, CNN, Financial Times, o time deles ali que tá escancarando isso. Uma economia que não se recupera, uma economia que, se não tivesse ninguém assim na Casa Branca, se não tivesse um governo, estava pronta para explodir. E o Joe Biden teve a brilhante ideia de tentar passar um pacote no Congresso. Esse pacote que a gente falou que vai mandar dinheiro para a operação de transexual no Paquistão. E, obviamente, o mercado reagiu mal, a economia não está recuperando. Camila, um assunto gravíssimo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o índice de criminalidade. Pra você ter uma ideia, acho que a gente comentou aqui no seu canal, mas a audiência é rotativa. Em julho, morreram mais pessoas assassinadas na capital, Washington, do que do flanco frito, que nem você fala. Só para a gente ter uma ideia. Então, a cidade de Chicago, olha só, a cidade de Chicago era mais perigosa do que Cabul antes desses eventos. Morria mais gente em Chicago assassinada do que em Cabul até alguns meses atrás, ali a partir de março, abril. Ou seja, é uma cidade administrada por democratas, assim como o Joe Biden. A criminalidade está aumentando muito nos Estados Unidos. Essa crise da questão migratória, eu dou os parabéns, Camila, você me deu bastante espaço, a gente já falou bastante disso aqui, e você sabe o quanto essa pauta é importante para mim. E tantas outras. Então, a gente chega ao cúmulo, tá? E eu vou falar aqui, eu já não ia muito com a cara do Joe Biden. De quinta para cá, eu vou menos, porque o desgraçado fez eu concordar com o Guga Chakra. O Guga Chakra, eu acho que ele bugou, eu não sei, alguma coisa aconteceu com o Guga Chakra, que ele está fazendo o que ele tem que fazer mesmo, que é criticar a administração Biden quando tem que ser criticada. E está partindo para cima. Enquanto o seu Caio Blinder ainda fica, não, mas era o Trump, não sei o quê, não sei o quê. O Joe Biden fez eu concordar com o Guga Chakra e por isso eu gosto ainda menos dele. A velha mídia está fazendo esse trabalho, Camila, casando com a pauta que a gente trouxe antes. Ou seja, o plano B ali, Kamala Harris,
vai ganhando força nos corredores das redações. E mais, Camila, aqui é uma análise, eu não sou médico, eu não posso também aqui ir, né, além da análise política, mas está evidente que o Joe Biden não tem condições de saúde de ocupar o cargo que ele ocupa. Neste pronunciamento de quinta-feira, quando todo mundo achou bom, aí não pode piorar, né? Os outros foram ruins que ele fez, mas esse não pode. E ele consegue. Então, ele falava pausado. Camila, você me conhece aqui nos bastidores também, a gente conversa, o quanto eu evito de entrar em sensacionalismo e nesses temas. Mas muita gente me conhece aqui do Pegavox por fazer as dublagens, digamos assim, dos comícios do Donald Trump, junto com o Paulo Henrique. Camila, o Trump começa a falar e não para, tanto que eu e o Paulo Henrique a gente tem que revezar para tomar uma água. Em mais de uma ocasião eu peguei comigo, meu Deus, aqui na frente do microfone, esse cara não para, ele é uma máquina de falar. O Biden, ele tem dificuldade em fazer um pronunciamento à nação lendo o teleprompter, porque isso já não é segredo para ninguém, que ele lê o teleprompter, tá? Lendo o teleprompter, ele tem dificuldade de fazer um pronunciamento de 10 minutos. Eu acredito, tá? Mas essa é apenas uma opinião, eu não tenho fontes, não tenho... Mas em base a esse trabalho acumulado das dublagens do Donald Trump e acompanhar a política americana, que nessa entrevista de quinta-feira, pelo menos, ele tinha um ponto no ouvido. Camila, você é uma jornalista profissional, você sabe como são as coisas, e eu não excluo a possibilidade de que alguém estava soprando para ele ali as respostas. Tanto é que a última pergunta de um rapaz da Fox News, aparentemente não estava no papelzinho que era para ele responder esse jornalista, a coisa saiu um pouco de controle. Ele quis dar uma de, vou pegar você que é o mais bonitão aqui da sala, e o bonitão foi para cima dele. E ele ficou sem saber o que falar. E aí ele nos deu aquela imagem que ele está com o livro aqui na mão e que ele se abaixa, né? E faz assim. Muita gente está interpretando aquilo ali como um sinal de fraqueza, que ele cedeu para o jornalista. Eu acredito que naquele momento ele estava escutando o que era para ele responder. Mas, de novo, aqui eu tenho que ter a responsabilidade com o público do seu canal, Camila, de dizer que eu não tenho fontes que afirmam isso. É apenas uma opinião minha. Mas eu não excluo a possibilidade de que quando ele responde assim a jornalistas, ele está usando um ponto. E aí, gente, isso já seria um motivo muito grave para ele sofrer o processo de impeachment. Afinal de contas, quem estaria falando no ponto? Camila, um beijão para você. É fácil trabalhar com a Camila. Essa imagem aí que eu me refiro, que ele fica abaixado ali, parece que está tocando uma gaita, o pessoal fez meme dele porque ele estaria tocando uma gaita, mas ele fica por vários segundos ali, enquanto o jornalista do outro lado está colocando ele com as costas na parede. Nesse momento, na minha humilde opinião, eu acredito que ele estava escutando alguém soprar no ouvido dele. A pergunta que não quer calar: quem seria esse alguém? Talvez no livro que foi publicado lá no Pegavox você vai saber a resposta, que a gente acredita que seja o Partido das Sombras. Ivan, quando tá usando ponto, eu acho que o pessoal lembra um chilique, que eu acho que foi a Cristina que deu na Globo News, falando, não dá para trabalhar aqui, eu não tenho retorno. Verdade, então, esse retorno, quando o pessoal fica, olha para a câmera 3, agora fala isso, olha o CG embaixo. Então, quando a pessoa está com um ponto e alguém está respondendo para ela tem que falar assim, porque ela tem que ouvir, repetir e continuar. Então, dá para saber. Quem fez isso, lembra que a gente ficou zoando, acho que foi em 2018, 2019? A Miriam Leitão. Ele foi histórico. O Roberto Marinho se arrependeu, porque ela estava com retorno. Sim. Bem lembrado, a Miriam. Então, o Biden parecia a Miriam Leitão na hora que ele começou a responder as perguntas, Camila. Só que o que acontece? O próprio Biden admitiu que pelo menos os 4 jornalistas estavam numa lista. É óbvio que as perguntas tinham sido combinadas. Então, o cara que estava lá falando, agora fala isso, fala aquilo, ele já sabia a pergunta. Só que aí o Biden, louco, falou, vou pegar uma pergunta aleatória aqui, e aí jogou o rolê no mato, né?
Eu penso aí, isso daí não é uma prática aleatória, não. Tipo, oh meu Deus, como a gente fala? Rara. Não é uma prática rara. Você ter que mandar a pauta prévia, a assessoria aprova a sua pauta, muda perguntas, te encaminha e você tem que seguir aquilo. Gente, isso não é raro. Isso acontece bastante. São poucos deputados que a gente consegue fazer sem pauta. Tipo Jordi, Bia Kicis, o Silveira, a gente fazia bastante sem pauta com ele. Mas o Felipe Barros não precisa de pauta. Às vezes você manda o link, Fê entra e ele entra e a gente faz. Mas a maioria te pede uma pauta prévia assim. O que que você quer falar? Do que se trata? Me manda suas perguntas. E aí, entendeu? Então, isso não é uma prática rara, isso o pessoal usa bastante, inclusive. Ivan, Camila, China, Rússia. desculpa, só uma informação, porque o Trump acabou com isso na Casa Branca. Ele chegava naquele púlpito ali, naquele pódio, ele olhava, você aí, faz a sua pergunta. Aí às vezes o cara era ignorante, fazia uma pergunta, dizia, não, você é fake news, essa pergunta tá errada, próximo. Mas ele acabou com essa, não tinha esse filtro. O Aprovação de Trump, pauta. tanto é que a menina da Globo News já andou reclamando que acho que em 8 meses ela conseguiu só fazer uma pergunta pro Joe Biden, não tá tendo acesso, não sei o quê. E o Trump era assim, tem coletiva, beleza. Você aí, vai. E o Trump, ele tem uma memória, Camila, eu fico assim, abismado. Uma vez eu estava acompanhando uma coletiva dele, ele falou, você faz 3 semanas que não me faz uma pergunta, é sua vez. Sabe? E aí a gente chega para um presidente que tem que responder no ponto. Desculpe, eu acabei interrompendo você. Se ia falar de Rússia, China e o que mais? Imagina. Rússia, China e Afeganistão e Estados Unidos, como é que está esse não é um casal que a gente fala, né? Também não pode Trisal. usar. Trisal, pronto, porque eu ia falar uma outra palavra que ia ficar absurdamente pesada. Esse trisal, quadrisal, né? Porque Afeganistão, É. Estados Unidos, Rússia e China. Como é que está? Inclusive, a China vai impor agora o pensamento do xixi-pinga para as crianças desde a mais tenra idade. Panorama. Vamos lá. Camila, começando ali pelo trisal, então, que é quadrisal, que deixou de ser um quadrisal, porque os Estados Unidos não faz mais parte da brincadeira. A gente tem a notícia da sexta-feira de manhã, que também surpreende 0 pessoas, mas é bom a gente falar aqui, ressaltar isso sempre, que a Rússia e a China estão comprometidas com a reconstrução do Afeganistão e, de consequência, do Talibã. Você vê que até uma semana atrás eles usavam só o Afeganistão, agora estão falando que vão reconstruir o Talibã. Bom, a Rússia vai dar o apoio dela diplomático e geopolítico, né, com as suas, enfim, com a sua importância regional, e a China entra com o dinheiro, e o Talibã cede o terreno. Isso a gente já falou muito aqui, avançou bastante, mas é isso, o trisal agora ali, o Talibã, China e Rússia. A China disse que, devido a seu histórico de neutralidade política, tem tudo para se dar bem com o Talibã. Eu queria trazer só um desses Talibã, sabe? Dizer, meu amigo, desarmado, vem aqui para o Brasil, vai para o Brasil aí, da Camila Ábido, ensina português para ele e diz, fica 15 dias em Brasília, depois você vem me falar da neutralidade política chinesa, tá? Daí a gente conversa. Porque o Talibã, a gente, assim, eu não concordo absolutamente com nada, né, do que o Talibã prega, mas eles estão para levar uma trolha da China que eles não têm, eles não perceberam ainda. Agora, por outro lado, a China também está brincando com fogo. E esse trisal, Camila, eu acho que ele tem data de validade, não vai muito longe, tá? Bom, falando em Xi Jinping agora, ele fez aquilo que é o sonho, né, de todo revolucionário marxista, que é o quê? Agora, a partir quando a criança entende o que é mundo, começa a falar já nos primeiros anos de idade, a criança lá na China vai começar a aprender sobre Marx, sobre Karl Marx. Mas é uma visão de Karl Marx repaginada pelo Xi Jinping. Camila, pelo que eu andei apurando, tem o Xi Jinping em pessoa andou estudando esse material que será apresentado para as crianças. Bom, se essa desgraça ficasse só na China,
tudo bem. Até alguém brincou no Twitter, olha lá, deixa eles fazer isso que daqui 20 anos acaba a China. Pois é. Só que a ideia é exportar esse modelo de ensinamento da filosofia de Karl Marx para todas as escolas chinesas mundo afora, através do Instituto Confúcio. E se não me engano, ainda... Lembrando que aqui no Brasil tem 2. por enquanto, né? Tempo integral. Então, você, pai, que está pensando em colocar o seu filho em uma dessas 2 escolas que a Camila citou, saiba que com 3 aninhos de idade o seu filho já vai estar aprendendo sobre Karl Marx, tá? Então, quando você chegar em casa de noite, né, depois de um dia de trabalho, e você escutar seu filho falando Marx, 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 saiba que ele aprendeu aí nessa escola. Pense bem antes de colocar seu filho lá, tá certo? Mas isso mostra, Camila, como o Ocidente dormiu na questão cultural, e aí principalmente a direita e os conservadores, porque o que o Xi Jinping está fazendo nada mais é que um gramscismo remodelado, que é o quê? Pegar a pessoa quando ela aprende as primeiras palavras e começar a enfiar ali a cultura socialista, esquerdista na cabeça dela. E aí depois vai ser muito mais difícil para você tirar, não é? Então, enquanto os conservadores ficaram mundo afora pensando em outros problemas, a esquerda ela age assim. E está vindo aí um exército literal aí de pequenos marxistas chineses e nas escolas mundo afora. Ivan, consideração rede social. Eu tenho uma grande consideração pelos apoiadores da Camila e ainda mais por aqueles que ajudaram aqui, ó, no Pix. Vamos ajudar a Camila, pessoal, tá? Ela não está pedindo, eu que estou pedindo, tá? Vamos contribuir, que a Camila merece, é uma guerreira, tá aí domingo de manhã, sábado, segunda, trazendo informação. Gente, se a gente faz um programa aqui de 1 hora, a Camila tem que trabalhar mais 2 depois, tá? Entre preparar a pauta e tudo mais. Então, vamos lá, ó, quero ver aqui, ó, o telefone da Camila esquentando, tanto receber notificação de Pix, porque ela merece, acima de tudo, ela merece, tá? As minhas redes sociais são o Twitter aqui do Lord Ivan 22, para você receber notícias como essa que a Camila leu aí. Eu uso o Twitter para isso, eu também tenho o meu Instagram. Tô pensando em colocar notícia lá também no Instagram, vamos ver se vai dar certo. E que mais? Orkut faz tempo que eu não tenho, Facebook também não. E no PH Vox, no YouTube, a programação lá é diária, a Camila está lá 3 vezes por semana, eu estou umas 3, 4 vezes, tem a nossa plataforma de cursos, enfim, bastante coisa. Camila, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vir aqui no seu canal, você sabe que é sempre uma honra, e não esqueçam de lavar a louça, senão a gente puxa o seu pé de noite, tá? Essa semana eu puxei o pé de 3 de madrugada, porque eles não tinham lavado a louça. É isso, um beijão. Tem o grupo do Telegram também, né, Ivan? E sem esquecer, pessoal, que o link do curso está aqui na caixa de informações. Grupo do Telegram, Ivan. O grupo do Telegram, você escreve lá, canal PH Vox, e você recebe notícias diárias. A gente usa o grupo também para divulgar o material do PH Vox, obviamente, e para notícias. E nas notícias você tem uma seção de comentários ali, e o chat corre, que é uma beleza, não tem moderador. Eu tenho muito orgulho de dizer que o público do PH Vox não precisa de um moderador para ficar ali dizendo o que pode escrever, o que não pode. A conversa flui muito bem dali. Então, Telegram, canal PH Vox. Ivan, mais uma vez, muito obrigada, pessoal que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, se você está vendo pelo Direto aos Fatos, vai para o canal novo, que o link está aqui embaixo, tá bom? Um mega beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Eu encontro vocês na segunda-feira, 7 horas da manhã aqui no canal e 4 horas da tarde lá no PH Entrevista. Beijos!